Você já ouviu falar de trigonometria em triângulo retângulo? Pois é, a aula de hoje nós iremos defini-lo e iremos falar também de seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Olá, sou o professor Sena. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, tá certo? Para receber aí as atualizações. Vamos começar a nossa aula agora sobre trigonometria. É o seguinte, pessoal, mas antes de começar a nossa aula, vamos primeiro fazer uma revisão de triângulo retângulo, pois vai ser importante para a gente resolver as questões de trigonometria, tá bom? Aqui vocês têm um desenho de um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele possui, né, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tudo bem? É o seguinte, nós temos três lados aí. Vamos dar um nome de cada lado. Isso é importante para poder nós prosseguirmos com o conteúdo de trigonometria. É o seguinte, pessoal, por que ele é um triângulo retângulo? Porque ó, ele é a metade de um retângulo, né? Observa ele todo aqui, ó, é um retângulo, né? E cortando ele no meio é uma metade, por isso que ele recebe esse nome também. Agora vamos para os seus lados. É o seguinte, pessoal, esse lado aqui, ó, BC é o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, o lado oposto a 90 graus, ele recebe o nome de quê? Hipotenusa, que eu vou chamar ele de A. Tudo bem? Já os outros lados são chamados de catetos, né? Aí aqui, ó, AC está faltando B, então vou chamar cateto B e essa base aqui de cateto C, tá bom? Então, tá aqui o estudo sobre os seus lados, tá bom? Agora nós temos os dois ângulos aqui agudos, tá? Agora, pessoal, uma observação. Lembre que se eu somar o alfa mais o beta mais o 90 graus, tem que dar 180, né? Lembra lá no conteúdo de soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, alfa mais beta mais 90 é 180. Mas perceba, se eu pego esse 90, passo aqui para fora, vai ficar 180 menos 90. O que é que eu quero dizer com isso? Que vai ser alfa mais beta igual a 90. Tudo bem? Então, vimos aí uma definição com respeito aos seus ângulos internos. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal. Tá vendo a hipotenusa aqui? O que é que eu faço para achar a hipotenusa? Foi a aula anterior, né? Teorema de Pitágoras. Vamos falar dele aqui, ó. Para achar a hipotenusa ou qualquer um desses catetos aqui, que esteja, se você quiser achar qualquer um desses lados, você utiliza o Teorema de Pitágoras, né? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que devemos pegar a hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é o A, não é, igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? Então, fizemos aí um breve estudo de triângulo retângulo. Vimos aí com relação aos seus ângulos internos, a soma dos ângulos agudos tem que dar 90. E para achar as medidas de seus lados, nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos seus catetos, tá bom? Agora vamos para razão trigonométrica. Iremos na parte introdutória de trigonometria, tá, pessoal? Aqui, ó, já sabemos quem é a hipotenusa, quem é o cateto, né? Então, vamos deixar isso aqui guardado. Pessoal, eu quero chamar a atenção do seguinte, tá? Do jeito que é aqui, ó, esse lado maior, que é o oposto a 90, é a hipotenusa, e eu tenho esses outros catetos, mas sendo que cada um desses aqui vai ter um nome especial com relação à trigonometria, tá bom? Que nome é esse, Sena? É o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Aí você olha aqui, qual dele é? Esse aqui será o cateto oposto ou esse aqui é o cateto adjacente ou o oposto? Pessoal, quem define quem é o oposto e quem é adjacente é o ângulo, tudo bem? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou trabalhar quanto ao ângulo alfa. Tá vendo o ângulo alfa aqui? O lado que está de frente dele, pessoal, aqui, ó, é o cateto oposto, né? O lado que tiver de frente ao ângulo é o cateto oposto, né? Então, o cateto oposto aqui é o B, tudo bem? Então, raciocina. Se esse aqui é a hipotenusa, esse é o cateto oposto, então esse de baixo que sobrou só pode ser o cateto adjacente, né? Então, ó, o cateto adjacente é o lado que forma o ângulo com a hipotenusa, né? Então, o C aqui é o cateto adjacente, tá bom? Aí você diz, Sena, e quanto ao ângulo beta? Tá aqui o beta, ó. Quem é o cateto oposto? Ó, quem está de frente, qual lado de frente a ele? É esse aqui, ó, o C, né? Então, esse lado AB, que é o C, é o cateto oposto.
oposto ao ângulo beta. Então, se esse lado maior é a hipotenusa, esse aqui é o oposto, o B aqui, ó, o AC, que sobrou, né, o lado que sobrou, é o cateto adjacente, tá, pessoal? É isso aí. Então, ó, cateto oposto é o lado que está de frente ao ângulo, tá certo? A hipotenusa, o lado inclinado, o lado maior, o lado oposto a 90 graus. E o lado que sobrar é o adjacente, beleza? Esses três nomezinhos aí é importante, tá, pessoal? Na trigonometria, através dele que vocês vão poder fazer os cálculos. Então, vamos seguir aí a introdução de razões trigonométricas. Pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção, tá? Para calcular, para achar as medidas, é o seguinte. As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente. Como é que eu faço para achar o seno? Ele tem a sua fórmula, tá? É a razão entre a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, tá certo, pessoal? Então, ó, medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, que está faltando um D, tá? Mas aqui é medida. Então, já sabemos qual é a fórmula do seno, né? Ó, podemos usar isso aqui, ó, o COP, ou seja, cateto oposto sobre o hipo, o COP, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa é para determinar o seno, tá bom? Agora, para determinar o cosseno de um ângulo, vamos usar a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Estou falando aí do CAP, né? Que é o cosseno de alfa, né? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Já a tangente é aquele refrigerante Coca-Cola, né? O Coca, ou seja, é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente, ou seja, a tangente é o Coca, né? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? É importante, percebeu que uma coisa chama a outra, identificamos que é a hipotenusa, o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente anteriormente. Agora vimos as fórmulas do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Vamos seguir. É o seguinte, pessoal. Vamos agora observar as medidas, tá? A medida da hipotenusa eu chamei de A, a medida do cateto oposto eu chamei de B, a medida do cateto adjacente eu chamei C. Isso com relação ao ângulo alfa que vimos anteriormente, tá? Então é o seguinte, o seno é o COP, ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? B, que eu vou dividir pela hipotenusa, que é o A. Então vai ficar seno de alfa igual a medida de B dividido pela medida de A. Tudo bem? Vamos agora para o cosseno. O cosseno é o CAP, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente aqui com relação a alfa? É o C. E a hipotenusa é A. Ou seja, eu vou pegar a medida do lado C aqui e dividir pela medida da hipotenusa, que é o A. Vai ficar dessa forma, C sobre A. Tudo bem? Já a tangente é o COCA, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o oposto? Qual é a medida do oposto? O B. Qual é o adjacente? C. Então vai ficar B dividido por C. Tudo bem? Vamos agora seguir. Vamos agora estudar seno, cosseno e tangente, pessoal, com relação a beta, tá? Tinha visto anterior com vocês que o C é o cateto oposto, é o que está o lado oposto, né? O lado de frente é o beta, né? Este B aqui é o adjacente e a hipotenusa o lado inclinado. Tudo bem? Então vamos lá. Cateto oposto sobre hipotenusa. O oposto do beta é C. Então será a medida do C dividido pela medida do A. Tudo bem? Vamos para o cosseno, que é o CAP. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ser cateto adjacente a medida do B, a medida do B dividido pela medida do A, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Vamos para a tangente, que é o COCA, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de beta? É C, a medida do C, dividido pela adjacente, que é a medida do B. Então, C sobre B. Tudo bem? Identificamos aí quem é hipotenusa, quem é adjacente, quem é o oposto. Já sabemos quais são as fórmulas de seno, cosseno e tangente. Já identificamos as medidas quanto a alfa e quanto a beta. Agora, pessoal, vamos fazer um exercício, tá bom? Coloquei aí 3 exercícios para poder, dessa parte conceitual de trigonometria. Então vamos lá. Determinar o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta de um triângulo retângulo cujo cateto mede 6 e
e 4 centímetros. Primeira coisa, ele é um triângulo retângulo. Vamos desenhar o triângulo retângulo. Ele aqui, ó. Tudo bem? O beta, pessoal, eu botei aqui ó, no ponto C, mas ele poderia ser aqui também no B, tá? Não tem problema, tá certo? Vai dar o mesmo resultado. Então, ó, o beta aqui em cima, tá certo? Primeira coisa que eu quero saber, quem é a hipotenusa, quem é o cateto. Então, aqui, ó, esse lado aqui é cateto, esse lado aqui é cateto. Então, 4 e 6, ou 6 e 4, é cateto, tá bom? Esse lado aqui, ó, CB, pessoal, é a hipotenusa, o lado inclinado. Eu não tenho ele, como eu não tenho, eu chamei ele de X. Tudo bem? Vamos seguir. Com relação a beta, quem é o cateto oposto? É o 6, porque esse lado aqui está de frente do beta, tá? Então, ele é o cateto oposto. Então, se esse aqui inclinado é a hipotenusa, esse aqui é oposto, o que sobrar só pode ser o cateto adjacente. Tudo bem? Depois de achar os catetos e a hipotenusa, eu vou responder. Mas eu quero fazer uma observação. Para achar seno, cosseno e tangente, eu preciso dos 3 lados, tá? Eu só tenho só tenho 2 lados, tá faltando a hipotenusa. Para achar a hipotenusa, eu vou usar quem? Isso mesmo, aluno. Teorema de Pitágoras, tá? Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos seus catetos, tá? Lembre que C é a hipotenusa, vai ser o X. O A pode ser o 4 ou 6, tá? É cateto, não é isso? Então, ó, vamos lá. C é X, o A chamei de 6, o B chamei de 4. Tá aqui. Vamos calcular. X ao quadrado, estou repetindo ele aqui. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, dá 16. Pessoal, 16 mais 36 vai dar 52, tá? Então, x ao quadrado igual a 52. Para tirar essa potência, eu vou pegar o 52 e botar na raiz quadrada, né? Tá aqui, raiz quadrada. É o seguinte, se eu tirar aqui o MMC ou fazer pela lógica, a lógica diz que 52 é 4 vezes 13, tá? Mas você pode fazer aí através do MMC, tá? Então, 52, pessoal, é a mesma coisa de 4 vezes 13. Mas qual é a raiz quadrada de 4, Sena? É 2. E a de 13? Não é exato, tá? Aqui exato vai para fora e que não é fica dentro da raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 3, tá? Ó, raiz quadrada de 4 é 2, ela é exata. A de 13 não é, permanece na raiz. Então, a medida da hipotenusa aqui é 2 raiz de 13, tudo bem? Tá aqui, ó, hipotenusa, 2 raiz de 13, cateto adjacente 4, oposto 6. Já tenho os 3 lados, tá bom? Agora vamos procurar quem? O seno, que é a pergunta dele, né? Lembre que o seno é copy, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? 6. Quem é a hipotenusa? 2 raiz de 13, né? Então vai ficar 6 dividido por 2 raiz de 13. Tá aqui, ó. Ele quer saber o seno de beta, tá bom? Pessoal, perceba o seguinte, isso aqui é um irracional, tá? Essa raiz de 13 não pode ficar aqui. Então, vou pegar essa raiz, vou multiplicar tudo isso por ela 2 vezes, no numerador e no denominador. Dessa forma aqui, ó, tá? Peguei ele, repeti ele 2 vezes, no numerador e no denominador. Se faz isso, que é para poder você eliminar raiz no numerador. Tudo bem? Vamos lá. Então, é o seguinte, 6 vezes a raiz de 13, pessoal, dá 6 raiz de 13. 2 vezes 1 que está aqui na frente dessa raiz é 2. Raiz de 13 vezes a raiz de 13 é o próprio 13, sem a raiz. Tudo bem? Ele soma essa raiz, por causa dessa regra aqui. Tudo bem? Então, foi que eu percebi que eu posso pegar esse 6 e dividir por esse 2 daqui de baixo, ó. Então, se eu pego 6 e divido por 2, fica 3, ou seja, 3 raiz de 13 sobre 13. Então, o seno do ângulo beta é 3 raiz de 13 sobre 13. Percebeu? Agora vamos achar o cosseno. O cosseno, pessoal, é o CAP, ou seja, cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o adjacente agora? 4, que eu vou dividir por 2 raiz de 13, que é a hipotenusa, tá? Ou ele aqui, ó. Novamente, eu vou usar a regrinha. Raiz de 13 no numerador, no denominador, eu vou repetir ele 2 vezes para poder eliminar. Ou ele aqui, ó. Tudo bem? Então, 4 vezes a raiz de 13 dá 4 raiz de 13. O 2 aqui eu repeti. Raiz de 13 vezes a raiz de 13 dá 169, mas a raiz de 169, de 169, é o próprio 13, tá bom? Tá aqui. Foi que eu percebi que eu posso dividir o 4 por 2, tá? Se eu dividir o 4 por 2, vai ficar 2 raiz de 13 sobre 13. Acabei de achar
o cosseno de beta, tá? Vamos agora para a tangente. Tangente é o coca, cateto oposto sobre adjacente. Quem é o cateto oposto? 6. Quem é o adjacente? 4. Então vai ficar 6 dividido por 4. Tá aqui. Pessoal, eu posso simplificar o 6 e o 4 por 2, tá? Se eu posso dividir aqui por 2 e por 2, vai ficar 3 sobre 2, não é isso? Então, a tangente de beta é 3 sobre 2. Tudo bem? Ou você pode dividir 3 dividido por 2, dá 1,5, ou seja, 1,5. Tudo bem? Vamos agora para uma questão aqui, a de nível vestibular. Como vem no vestibular, Seninha? Vamos ver, Seninha vai dizer para você como é no vestibular. É o seguinte, um garoto curioso para saber a altura do prédio de um shopping conseguiu com seu professor de matemática um teodolito. Pessoal, teodolito é o instrumento de medir ângulo, tá? Tá aqui, ó, tipo de instrumento de medição de ângulo. Para auxiliá-lo nesse desafio, a situação representada pela figura a seguir. Esta figura aqui do garotinho. Suponha que a altura dos olhos do garoto com a relação ao chão é de 1,50 m, ou seja, a altura dele, né? E que sua distância ao prédio do shopping, ou seja, daqui para cá, é de 45 metros, sendo tangente de alfa igual a 2. Qual é a altura do prédio? Pessoal, ele entregou aqui, ó. Ele falou em tangente, então vou usar a fórmula do tangente, que é coca, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vamos lá. Tá aqui o desenho, tá? Vou usar o tangente de alfa igual a 2. Foi o que ele falou para mim na questão. Que a altura do molequinho aqui, ó, em primeiro lugar, se você percebeu, ele aqui, ó, forma um triângulo com alfa, né? A altura do moleque aqui é de 1,50. Ele falou dos olhos do moleque até o prédio é de 45 metros, tá? Então, pessoal, a tangente aqui, eu preciso ter aí o cateto oposto e hipotenusa, tá? É o seguinte, com relação, hipotenusa não, cateto oposto sobre adjacente. Com relação a esse alfa, essa frente aqui é o cateto oposto, eu não tenho, né? Vou chamar ele aí de x, tá bom? E essa base aqui, ó, lembra que aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto e esse aqui é o que? Cateto adjacente, não é? Tá bom? Vou passar para cá, ó, a figurinha. Mas eu quero que você perceba o seguinte, ele está querendo, pessoal, a altura do prédio, tá? Mas observe, a altura do prédio vai ser a soma do x mais a soma do garoto, né? Então, ou seja, a altura do prédio é 1,50 mais x, tá bom? Vamos lá, vamos achar. Tá ele aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Então, oposto porque está de frente ao ângulo lado, de frente ao ângulo alfa, tá? É o cateto oposto. Esse 45 é o cateto adjacente. Esse aqui é a hipotenusa. Como ele já deu a tangente, eu não preciso da hipotenusa, tá bom? Qual é a forma da hipotenusa, professor? Coca, né? Cateto oposto sobre adjacente. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o x. E quem é o cateto adjacente? 45, vai ficar dessa forma. Lembrando, a tangente de alfa é 2, tá aqui. Cateto oposto é x, cateto adjacente 45. Pessoal, vou pegar esse 45 vezes 2, que vai ser igual a x, né? Tá aqui, ó, tá? 2 vezes 45 dá 90, então x é 90, ou seja, aqui é 90. Lembre que a altura é 1,50, 1,5 mais o x, que é o 90, né? Então aqui, ó, 1,5 mais 90 vai dar aí 91,5, né? Da altura do prédio. Beleza? Uma questãozinha de vestibular em massa. Vamos agora para a última questão dessa aula. Aqui, ó, do Cefet, tá? Então vamos lá. É o seguinte, as circunferências da figura abaixo são tangentes entre si e tangentes à reta T nos pontos A e B. Aí aqui ele deu alguns dados, tá, pessoal? A medida do segmento AB em centímetro é igual a... Ele quer essa medida aqui, ó, de A até B. Então, como eu não sei, vou chamar essa medida aqui de x, tudo bem? Então, vai ficar dessa forma aqui. Em primeiro lugar, se eu fecho aqui, eu vou ter um triângulo, beleza? Tudo bem? Então, é o seguinte, essa aqui é o raio, é o grandão, o Rzão, ó. É o raio, né? Então, aqui é R, aqui também é R, aqui também é R. Por que eu sei que é 12? Porque ele deu aqui nos dados, ó, o Rzão é 12, tudo bem? Outra, foi que eu percebi que B até C é 4 raiz de 3. Ele deu aqui, ó, BC, 4 raiz de 3. E ele quer saber quem é AB. Tá aqui. Pessoal, perceba que esse triângulo aqui não tem hipotenusa.
Veja o bizuzinho de seninha. Quando não tem hipotenusa, é porque eu estou falando de seno, cosseno ou tangente. Eu estou falando, pessoal, de tangente, tá? Porque tangente não precisa da hipotenusa, tudo bem? Agora, com relação ao ângulo alfa, esse 12 é o cateto oposto e a base dele aqui é o cateto adjacente. Então, vamos agora calcular. Olha a figura aqui, ó. Tudo bem? Lembre que de A até C é o x mais 4 raiz de 3, tá bom? Tá aqui a fórmula coca, né? Quem é o cateto oposto? 12. Quem é o cateto adjacente? X mais 4 raiz de 3. E quem é essa tangente? Raiz de 3 sobre 3, tá? Então, ó, tangente de alfa, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, 12. Cateto adjacente, x mais 4 raiz de 3, tá bom? Vou pegar essa expressão aqui para calcular. Olha ela aqui, ó. Pessoal, vamos fazer o cruzadinho, né? Meio pelos extremos aí. Então é o seguinte, raiz de 3 vezes x mais 4 raiz de 3, isso aqui fica no parêntese, igual a 3 vezes 12. O ilha armado aqui, tudo bem? É o seguinte, a raiz de 3 vezes x, pessoal, dá a raiz de 3x, tá? Raiz de 3 vezes 4 raiz de 3 dá 4 raiz de 9, sendo que a raiz de 9 é 3. Então vai ficar 4 vezes 3, tá? É só você fazer isso, repete o 4, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, e a raiz de 9 é 3, tudo bem? 3 vezes 12, 36, tá ok? Vamos fazer agora aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12 e passar ele aqui para fora, tá? Ou ele aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Agora eu vou pegar esse 12 e passar aqui para fora, vai ficar o quê? Raiz de 3x igual a 36 menos 12. 36 menos 12, pessoal, dá 24. Então vai ficar a raiz de 3x igual a 24. Vou pegar essa raiz que está multiplicando, vou passar ele dividindo 24, tá? Pessoal, ó, raiz aqui embaixo, então para sumir eu vou pegar ele e repetir duas vezes no numerador e no denominador, que é para poder eliminar a raiz aqui do denominador, tá? Então 24 vezes a raiz de 3, pessoal, dá 24 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, mas a raiz de 9 é o quê? É 3, né? Então tá aqui, ó, tá bom? Aí eu percebi que eu posso pegar o 24 e dividir por 3, né? 24 dividido por 3 vai dar 8 raiz de 3. Nós estamos falando aí da alternativa D, tá? Pessoal, a aula de hoje foi só a parte conceitual de trigonometria. Tudo bem? Depois nós vamos aí, eu dividi esse vídeo essa aula em 3 aulas, tá? Em 3 vídeos. Esse conceito, depois as relações e fazer questões aí do Enem de vestibulares, tá bom? Por hoje é só, mas antes de terminar a aula, ó, aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, aciona o sininho que é para receber as atualizações e até a próxima aula.